Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Realizando o Futuro, Oportunidades, Segredos e Carreira. Gente, no vídeo anterior nós falávamos do poder da ação, né? Um best-seller com mais de 1,3 milhão de exemplares vendidos e há 190 semanas no ranking dos mais vendidos. Capítulo 1 é o acorde, tá? Então, assim, nós começamos a tratar no vídeo anterior sobre essa questão do acordar e só um trechinho, né? Ele falava assim: vamos ter problemas sim, vamos ter desafios sim, vamos ter dificuldades. Então, por que não aprender com a chuva, com cada chuva, como fazer um telhado melhor para a nossa casa? Se eu parto de uma ótica que o melhor está à minha frente, só coisas boas estão diante de mim, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender? O que eu preciso crescer para poder ir para uma outra área, para um outro emprego, para um outro estágio? Ou, Pedro, estou terminando minha faculdade, eu estou no meio da minha faculdade. Quero parar, fazer um estágio lá fora, 2 anos, aí retornar. O que eu preciso para colocar isso em prática? Então, assim, no Poder da Ação, nesse capítulo 1 do acorde, ele trata bem disso. Então ele diz assim, ó, quando foi que algo tão natural na nossa infância se tornou tão distante e utópico a ponto de aceitarmos tão pouco da vida? Então ele começa a questionar isso. Às vezes a gente tinha tantos sonhos, né? Nossa, vou entrar na faculdade, vou fazer tal coisa. E agora a faculdade está terminando. Ou agora a faculdade terminou há 2 anos. E o mundo do trabalho fala de habilidades. Habilidades socioemocionais, pensamento crítico, pensamento analítico. Entregar e produzir resultados a baixo custo. É bem isso que o mundo do trabalho pede de mim. E eu não tive isso na faculdade. Eu não tive essa matéria. Eu sou um excelente técnico, só que agora eu tenho dificuldade de entregar essa parte de outras habilidades não técnicas. Então, ele diz assim: a resposta para esse distanciamento de uma perspectiva de vida abundante vem quando olhamos para a TV, vem quando olhamos para as redes sociais, para as telenovelas, jornais, para a maioria dos filmes e para o diálogo da maioria das pessoas. E percebemos que a tônica e os temas centrais giram em torno de morte, dor, medo, traição, tristeza, mentira, vingança, ódio, violência, cobiça, inveja, inversão de valores e assim por diante. Nosso cérebro, que não resiste a estímulos repetitivos, sem que haja mudança nele, passa a acreditar que tudo isso de fato é real, aceitável e, por fim, é normal. Daí vem a tônica desse capítulo 1, que é acorde. A neurociência mostra que nosso cérebro acaba por aceitar e até mesmo procurar o padrão que mais se repete. Gente, nosso cérebro, o meu cérebro, o teu cérebro, ele é nosso amigo. Ele quer que a gente economize energia. Então, o que ele puder terceirizar, o que ele puder colocar no piloto automático, ele vai fazer. Pedro, mas por que ele faz isso? Gente, ele quer economizar energia. Aí ele diz assim: quando nossa mente, buscando segurança e subsistência, compara nossa vida a telejornais, telenovelas, noticiários, filmes, séries e a tudo que o cerca, nossa mente passa a acreditar que a média dos acontecimentos que de antemão foram tão corriqueiramente apresentados são de fato normais, aceitáveis e até desejáveis. Então, depois de tantos e tão impactantes estímulos, temos um cérebro programado para procurar e produzir uma vida normal, uma vida na norma, e conhecida
tal qual os modelos aos quais fomos expostos. Assim resta-nos viver uma vida medíocre, sem questionamentos e sem maiores expectativas. Uma vida abaixo das nossas reais potencialidades e possibilidades. Será que eu consigo? Mas tem uma vaga só, eu entendo. E justamente por isso, se tem uma vaga só, como eu faço para conquistar essa uma vaga só? Você já parou para pensar que conquistando essa uma vaga só, nem as pessoas que não vão conquistar essa uma vaga só, você pode depois ajudar essas pessoas a conquistar mais vagas. Você pode estender a mão para essas pessoas. Gente, ele diz assim, né? Nesse capítulo 1, então eu estou avançando aqui, tá, gente? Aqueles pontos mais importantes. Ele diz, deixa eu pegar um ponto aqui bem interessante. A primeira coisa que deve fazer para mudar a forma como você vive é acordar e entender a diferença entre normal e comum. Depois, saber que é possível ter uma vida maravilhosamente normal. E, por fim, estar disposto a construir um padrão de vida baseado em uma rotina de excelência. Gente, sempre naquele enfoque, não é questão de ser melhor que o outro, e sim, hoje, ser melhor do que eu era ontem. Amanhã, ser melhor do que eu sou hoje. Caminhando para o final desse capítulo 1, do Poder da Ação, ele diz assim: no entanto, a alegria, além de ser passageira, não é nosso foco. Apenas a alegria, né? O que falo aqui é sobre estilo de vida abundante. Ou seja, o capítulo 1 trata de felicidade, mas não a felicidade de picos e vales, e sim uma felicidade perene. Já ouviu aquele para o alto e avante? Real e existencial. E entendo que, para ser verdadeiramente felizes, precisamos potencializar cada uma das nossas áreas de vida. Sua vida não é como você diz que ela é, e sim o que é percebido, visto e presenciado na prática. Gente, a minha vida, a sua vida, a minha vida não é o que eu falo, a minha vida é o que eu faço. A nossa vida não é só o que a gente fala, a nossa vida é aquilo que a gente faz. Muito forte isso, para mim é muito forte. O que eu tenho feito? Ou estou esperando o dia ideal, o momento ideal, o som ideal, o estúdio ideal, a imagem ideal? O que eu tenho feito? Finalizando o capítulo, não importa o que eu ou você dizemos, não importa a nossa visão, às vezes até nossa certeza sobre o que acontece no dia a dia. O que importa são nossos comportamentos, em especial os resultados gerados e percebidos por todos. Qual o resultado que eu tenho gerado, Pedro? Que resultado você tem gerado? O que diz se você é próspero financeiramente ou não é quanto tem nas suas aplicações financeiras em imóveis. Quer saber quem você tem sido como cônjuge, aí para quem é casado, né? Olhe para seu casamento, olhe quantas vezes o seu marido, a sua esposa lhe beija, olhe o respeito que existe entre vocês. Observe como dormem e como acordam, quantas vezes vocês se olharam nos olhos, quantas vezes ao longo do dia vocês se abraçaram. Ou seja, capítulo 1, um chacoalhão de acorde. Acorde. Gente, fazendo a transição desse capítulo 1 para o capítulo 2. Capítulo 2, haja. E ele trata assim. Então aqui eu fui pensando, como eu falei para você, aqueles pontos mais relevantes. Às vezes você fala, Pedro, eu não tenho tempo, cara, para ler esse monte de coisa. Qual que é a essência, né? Então ele diz assim:
Zona de conforto é o tema, né? Zona de conforto é o lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que sabemos que devemos fazer. A zona de conforto parece um lugar supostamente seguro. Lembra, naquela época que você estava no colégio? Isso há uns 5 anos atrás, na época do ensino médio, né? Lembra? Um ambiente de escolarização, um ambiente acolhedor, quentinho, né? Onde tinha a sala do chazinho, era um ambiente bem legal. Esse mundo do trabalho, ele já é diferente. Ele já é um ambiente, por vezes, menos acolhedor. Um ambiente, por vezes, te pede resultado. E às vezes você fala, Pedro, eu até quero entregar, mas eu não sei de onde tirar isso. Eu não sei o que ler. Gente, é lógico que a tua caminhada pode começar hoje. Pode começar hoje, no vídeo 2 do Poder da Ação. Ou a tua caminhada pode começar daqui a uns 6 anos, quando você tiver uns 30, 35 anos. Afinal, o tempo da tua vida é teu tempo. E dá pra gente começar hoje, tá? Então ele diz assim, uma ótima definição para a zona de conforto. Nossa, muito forte isso, gente. Para mim é. Então prepare-se também. Uma ótima definição para a zona de conforto é uma combinação de mentiras paralisantes com prazo de validade vencido, pois o conforto de não agir certo e na hora certa logo se tornará uma prisão de muros altos. Muitas vezes aquela oportunidade que eu deixei passar, ou que você deixou passar. Ah, mas tinha uma vaga só. Ah, o meu inglês não é tão top assim. Ah, mas eu não consegui fazer a universidade de grife. Eu acho que eles nem vão aceitar o meu currículo. Ah, eu acho que tem muita gente querendo essa vaga. Eu nem vou para a entrevista. Eu nem vou participar da dinâmica da entrevista, porque provavelmente vai ter alguém melhor que eu. Afinal, não precisamos ser paranormais nem videntes para imaginar qual será o destino daquela pessoa que nunca encarou a vida profissional. Nunca encarou a vida profissional. Gente, algo que me chamou muito a atenção nesse início de capítulo 2, no Poder da Ação, é quando ele coloca assim pra gente. Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. Quem age certo. Duas perguntas. Em quais áreas da minha vida me percebo na zona de conforto? Em quais áreas? Área profissional? É área afetiva? Área de relacionamentos? Mais adiante a gente vai conversar sobre o livro Especialista em Pessoas. Para mim é muito desafiador trabalhar em equipe. Ou é fácil para eu trabalhar em equipe? Como será a minha vida se continuar por ação ou por omissão na zona de conforto? Aí ele nos faz um convite, né? Haja. Venha para cá. E se afaste da terrível zona de conforto. Haja. Não importa se der certo ou errado. Apenas haja. E depois se aplique para agir cada vez mais acertadamente. Gente, o que é falado, né? Quando você vai fazer muitas vezes uma entrevista numa multinacional, quando você vai participar de uma dinâmica para a contratação, qual que é o seu MPV, o seu mínimo produto viável? Quando você fala de uma startup, a startup precisa fazer o lançamento quanto antes do seu mínimo ou menor produto viável, pegar o feedback da sua audiência e a galera gostou disso. O pessoal pediu essa mudança. Qual é o nosso mínimo produto viável? Qual que é o passo que a gente pode dar hoje? É encaminhar o nosso currículo?
é dar o ok que a gente vai estar presente naquela entrevista. A única coisa que pode tirar alguém da zona de conforto é ação direcionada. É isso que a gente está fazendo junto aqui. Qual que é a direção que a gente vai seguir? Existe um ditado de um rabino bem famoso chamado Newton Bonder, que ele fala assim, que direção é mais importante do que velocidade. A quem eu tenho ouvido? Eu tenho investido meu tempo em escutar quem? Em ter o direcionamento de quem? Eu não nasci sabendo tudo e nem sei tudo. Você também. Quem eu escuto? Quem eu sigo? Que encurta o espaço de A até B para alcançar aquilo que eu busco. Então ele comenta assim, para tirá-lo da zona de conforto, não precisa ser a melhor ação. Não precisa ser a ação mais acertada, nem a mais eficaz a ser posta em prática. Qualquer ação direcionada sutilmente para seus objetivos já inicia o processo de mudança e libertação da zona de conforto. Daí, gente, avançando mais um pouquinho, ele faz referência ao termo historinhas, né? Que muitas vezes aquelas... Sabe assim, aquela pessoa que às vezes começa a falar água? Falar, e você começa a notar, cara, essa pessoa está querendo enganar quem? É ela mesma? Uma outra pessoa? Então, ele usa o termo historinha, né? Historinhas são estruturas linguísticas, verbais e mentais, ou, já viu aquela expressão assim, a palestrinha? Pô, o cara é palestrinha. Onde você trabalha deve ter isso, né? Então, palestrinha. Então, assim, às vezes o palestrinha, ele está fazendo a palestrinha para ele mesmo. Então, ele usa o termo historinhas. São estruturas, ou palestrinha, né? São estruturas linguísticas, verbais e mentais que validam, explicam e justificam nossos fracassos, nossas falhas e nossos insucessos. Ah, não deu certo? É porque o outro não fez. Porque o outro não entregou. O outro... Tá, qual foi a minha parte nisso? O que eu poderia ter feito antes? Como é cômodo ou menos oneroso ser demitido e ter toda uma historinha ensaiada para explicar, ou melhor, justificar o porquê do ocorrido? Então, muitas vezes a galera... Sabe assim, aquele colega que ele nunca é demitido de lugar nenhum? Sempre ele que pede. Ou eu não queria mais mesmo. Peraí. Me desligaram da empresa. O que eu posso aprender com isso? Qual foi a minha parte nisso? E o que a empresa perdeu também de não me ter mais ali? O que eu posso aprender com isso? Qual competência socioemocional, qual habilidade eu posso investir numa próxima? Cara, mas eu sabia um monte. Aí vem um outro que sabia muito menos do que eu. Eu entendo. Só que às vezes o outro, ele conseguia se fazer entender com mais clareza, objetividade ou ainda ação. Ele era intencional. E isso, o nosso tempo de escolarização não nos ensinou. A época em que, eventualmente, cada um tem uma história, né, gente? Que, eventualmente, a gente assistia às aulas com um papaguear mecânico, só memorizando, decorando. Pedro, mas ninguém me falou que a assertividade era algo importante. Trabalhar em grupo. Desenvolver empatia. Quando alguém chega para mim e pergunta que competência você tem? Hã? O que é competência? Às vezes ninguém nunca te explicou o que é ter competência. No que você é competente? Fica a pergunta. Essa não é do livro, essa vem a partir do livro, né? Lembrando que competência, gente, é habilidade em fazer algo. No que você é competente? Gente, encaminhando para o final desse capítulo 2, Haja, ele fala assim, né? Historinhas mentirosas são justificativas
inventadas com o objetivo de diminuir a culpa. Já as historinhas verdadeiras são a tentativa de acusar o outro e se eximir da responsabilidade pelos próprios atos. As brincadeiras fazem a pessoa fechar os olhos para o problema, tirar o foco do assunto por meio de uma piada ou de algo engraçado, dito sobre o problema. Historinhas mentirosas. Gente, para fechar o capítulo. Claro, eu estou pegando a essência da essência. A ideia aqui é facilitar para você. Historinhas mentirosas destroem a autoimagem, deixam autores impotentes na questão de ação, comportamento e certos da impossibilidade de realizar. Em essência, nesse capítulo 2, ele faz referência às historinhas, ou a galera, né, os palestrinhas, né, o pessoal gosta de fazer uma palestra. E me marcou muito a questão da ação. O que eu estou deixando para agir amanhã? O que eu estou deixando para agir depois de amanhã? Gente, compartilhe esse conteúdo. Você que está lendo o livro e está acompanhando, mande perguntas, vamos trocando ideias, tá? Estou te esperando no próximo vídeo e até agora nós vimos 2 capítulos do Poder da Ação. Claro, aqueles pontos mais relevantes para você ganhar tempo, economizar tempo e conquistar ferramentas para ter mais resultado em menos tempo. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau!